Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade que vale a pena. You know, we're living in a society. Olá, ora viva, cá estamos mais uma vez no nosso programa de áudio independente Vivemos numa Sociedade. Programa porque, parecendo que não, isto exige algum tipo de planeamento, de áudio porque só estamos disponíveis na versão auditiva, e independente porque, enfim, temos muitos temas a cobrir hoje. Estou cá com os três tarolos do costume, João, Rita, Guilherme. Independente também porque ninguém nos paga. Não é? Eu gosto da cena de áudio, tipo, como se nós tivéssemos medo da nossa alma ser capturada se houvesse vídeo. Assim. Mas, basicamente, essa é a minha razão. Sim. Bom, esta semana venho falar-vos de amor, de uma empresa cujo nome é Amar Sul. Ok. Sabe que era Amar Zone? Amar Sul, valorização e tratamento de resíduos sólidos. Uma empresa que aparentemente valoriza e trata melhor os resíduos sólidos do que quem, de facto, os trata. Há uma greve, aliás, Houve uma greve. Houve uma greve. Aliás, vais explicar porque é que já não há. Tentaram fazer uma greve. Tentaram fazer uma greve entre os dias 27 de novembro a 4 de dezembro, mas o Partido Socialista mais à esquerda de sempre enviou a polícia de choque para lá, não sei se... É o People Stick, não é? Basicamente, PS People Stick, mas... Paulo do Sócrates, não. Paulo Santos? Pedro Santos. Pedro Nuno Santos? Pedro Nuno Santos. Okay. Não, mas Almada. É isso? Okay. É uma empresa que tem a concessão da exploração e tratamento de resíduos sólidos da margem sul, que foi privatizada em 2015 e, ao que parece, desde a privatização as coisas não têm corrido muito bem. Tem havido pouco investimento, as condições de trabalho têm piorado, cada vez mais os trabalhadores são de uma empresa de trabalho temporário, a AutoVision, que é uma cena assim fixe, que também também esteve lá a intimidar as pessoas, a enviar mensagens às pessoas do trabalho temporário, a dizer que não tinham direito à greve. Mas dia 2 de dezembro, quando dois dos... Ecoparques, basicamente, são aterros sanitários que já estão literalmente quase a arrebentar pelas costuras e eles estão-se bem cagando. Sim, tal como um dos aterros sanitários também já não tem espaço. E dia 2 de dezembro, quando dois dos ecoparques estavam totalmente paralisados, apareceu a polícia de choque Para conversar à força, levando resíduos em carros que não estão preparados para este tipo de resíduo potencialmente perigoso. E não sei se o que é que temos. A polícia foram fura-greves, portanto, foram trabalhar. A polícia de choque forçou a entrada no edifício para que trabalhadores dos municípios da Moita, Montijo e Barreiro entrassem no ecoparque com carros sem condições para transportar este tipo de resíduos. Portanto, para facilitar a fura-greve. Eles podiam ter feito isso com empresas de segurança privada. Foram chatear os polícias que estavam na esquadra sem fazer nada. Não percebo. Podiam ter chamado segurança privada, era muito melhor. Mas fazer outsourcing, este tipo de coisa, custa mais dinheiro. Não, mas isto já é uma empresa que foi concessionada, portanto, de certa maneira é um outsourcing do Estado, que por sua vez já estava a fazer outsourcing, não é? Tipo, isto é há uma sequência de outsourcing. Há várias camadas, não é? Nesta cebola de outsourcing. E a própria empresa é que o Estado faz outsourcing a trabalhadores, a AutoVision, cá está. Portanto, há uma série de... há uma cadeia, no fundo. E depois fizeram outsourcing ao Estado para... e no fundo quem paga sempre é o Estado, não é? Portanto, sim. O Estado pensou, bom, vamos lá ser o contribuinte, bem dizer, paga isto tudo, não é? De várias maneiras. Há aqui outro pormenor que é as tarifas cobradas aos municípios, suponho que sejam as tarifas de saneamento urbano e saneamento básico, estão sempre a aumentar. Não para de aumentar, sem que os trabalhadores vejam diferença, um tostão furado desse. E sem que haja investimento. Mas repara, não sei se vocês já ouviram falar nesta coisa que anda aí, que é, and I quote, inflação. Tal inflação. E é por isso que tudo aumenta, menos o salário. Não, mas e também não se pode dizer que propriamente o serviço tenha melhorado, não é?
O serviço, pois, provavelmente não é um serviço que foi privatizado. As infraestruturas, os aterros estão a abarrotar, os ecoparques estão também eles a abarrotar, e não sei para onde é que estes senhores saem. Alguém tem mais ideias? Um processo de privatização, não é? Não sei, eu sinto que as... como é que ela se chama? É a Sandra Felgueiras ou a Fátima Felgueiras? Eu esqueço-me sempre. A Fátima é a mãe, a Sandra Fátima é a mãe, filha. ok. A Sandra Felgueiras é filha... Eu não sabia. Eu também não sabia. E faz reportagens sobre políticos corruptos e coisas do género. Mind blowing. Eu não fazia ideia que era... É uma cena tipo Batman, não é? Tipo, a corrupção tomou a minha mãe, portanto eu tenho que me vingar contra a corrupção. Sim. E contra refugiadas afegãs, aparentemente. E contra a corrupção das refugiadas afegãs. Das falsas futebolistas. Não é? O maior flagelo da sociedade, claramente. Enfim, mas isto era para dizer, não sei, nunca bem cão de descobrir que é tipo a Maria de Medeiros, ou assim, que é a dona dessa... Não, é a Motengil. É Motengil. Que bom, sim. Estranho, Motengil está sempre lá. Sim, uma empresa de construção. É uma empresa de estudo, não é? Não, mas eles... isso é a AGF, ou essa empresa é outra. É porque, por acaso, hoje estava a ler sobre privatizações do tempo do Passos Coelho, e uma das privatizações foi uma gestão de EGF, que é uma empresa de gestão de resíduos. Que também foi para a Motengil. Portanto, a Motengil está a tentar ficar aí com um monopólio. Mas isto é um grande negócio, porque é uma renda garantida, não é? Sabemos que é um grande negócio porque era um negócio da máfia italiana nos Estados Unidos, não é? Pois, e nos Estados Unidos. Portanto, a Motengil pensou, bom, se era bom para eles... É bom para mim. Sim, se há coisa que nunca para de ser produzida. Há sempre lixo. É lixo. Não é? Portanto, em vez de haver... Atenção, ninguém aqui chamou máfia à Motengil. Não. São uma empresa privada. Nem uma excelente atriz e realizadora, não tem nada contra. Aliás, tu se fores trabalhar para estes ecoparques, tens uma vista lindíssima sobre Lisboa, que é uma coisa... Podiam ter uns apartamentos de luxo. Será que se vê o Cristo Rei? Eu acho que provável. Não era a Inês de Medeiros que queria fazer tipo um polo, não é, da Nova, ou de uma tipo universitário tecnológico. Eu acho que pode aproveitar o ecoparque, fazem lá, tem uma boa vista. Exato. Não é? Ou então mais habitação social. Não era a primeira vez que construíam prédios em cima de antigas lixeiras, não é? Portanto... Porque não é? Usar o lixo para tipo reciclar. O outro dia arranjei tipo deram uns chinelos de plástico reciclado. Pois. Podem fazer um prédio inteiro. Mas eu estava a dizer, fui buscar uma cadeira ao lixo. Mas pronto, isso sou eu que vejo coisas no lixo e levo para casa. Já fiz isso. Uma amiga minha encontrou uma mala Gucci. O quê? No lixo. Só que eu acho que não era realmente uma mala Gucci. Não interessa, ela não sabe. Tu acreditares. A gente foi ao Google e tipo não encontrou aquele modelo. Tipo, não sei. Mas dizia Gucci. Mas tirares essas coisas do lixo é tirar o pão da boca aos trabalhadores da Amarsul. Porque eles depois vão ter que... Não, é dar-lhes trabalho. Eles são pagos à unidade de lixo. Mas tu estás a tirar. E depois eles vão ter que recolher esse lixo eventualmente, sei lá, quando morreres. E vão ter que o pôr outra vez. Portanto, na verdade estás a duplicar o trabalho deles. Economia circular. Economia circular. Nada se perde. Mas, portanto, desculpem, aqui estávamos só a falar existe este ciclo vicioso, não é? Que é, temos um governo PSD-CDS que privatiza uma coisa de tratamentos de resíduos, que as câmaras estão contra, e que o próprio governo PS, tivemos 6 anos de governos PS, que não conseguiram reverter esta privatização danosa. Nem tanto tentaram, não é? E nem tentaram. mas o problema depois é que estas coisas são feitas para não serem revertidas, não é? Porque tu tens que dar, não é? Sim, quando fazes são uma contratos, não é? Os contratos são blindados tens de pagar indenizações ou coisas do género. Até porque a data é um bocado, no fim do governo Passos Coelho houve muita coisa, já ele tinha perdido as eleições, TAP, houve muita coisa que foi aprovada, exato, como a TAP. À pressa, não é? Tipo, foi aprovada à pressa e que serve principalmente para fazer favores, porque já não há responsabilidade, já não há consequências, já perderam as eleições. Havia alguém do PSD que queria trabalhar para a Motengil um dia, basicamente. Maybe. Não sei, vamos ver nem será a última. Vamos ver o conselho de administração, vamos ver os administradores não executivos. Exato. E depois a gente vê o que é que faz sentido. Mas depois, lá está, usar a polícia para manter este tipo monopólio privado da gestão do lixo e negar direitos aos trabalhadores, não é? Quer dizer, eu acho que não sei, tipo, acho que deves poder usar o teu poder negocial como trabalhador para tentar exigir condições melhores, e se calhar o governo não devia tomar claramente um partido, mas é para isso que ele serve, não é? Principalmente um governo de esquerda, não é? Um governo mais à esquerda de sempre. Um governo mais à esquerda de sempre, se calhar não devia tomar, por exemplo, mesmo, ok, só para
o Biden, esse perigoso esquerdista, tomou o partido dos trabalhadores da Kellogg's, embora com um discurso conciliador a dizer que queremos o melhor resultado para todas as partes envolvidas, blá blá blá. Mas quando a Kellogg's ameaçou substituir todos os grevistas por trabalhadores mexicanos ou contratados ou o que for, não sindicalizados, o Biden disse, ok, isto é um ataque ao sindicalismo, que é uma parte importante dos Estados Unidos da América, e isto é muito grave da parte da Kellogg's fazer isto. Eu não sei que poderes é que ele como presidente tem para intervir sobre isto, mas o facto de usar a sua voz pública já é mais do que o PS fez, por exemplo. Uma intervenção, podemos dizer, patriótica e de esquerda da parte do Joe Biden. Completamente. Não, mas tu pensas, por exemplo, é que nem isso tiveste da parte do PS, não é? Tipo, no caso da Galp, não é? Dos trabalhadores que foram despedidos. Não é? Basicamente, não sei se sempre vai haver aquela coisa de agora vamos treinar mais, ou vamos, não sei, há sempre essa conversa. Mas eu ainda estou à espera qual é que vai ser a lição que o Costa disse que ia dar à Galp, mas ao menos disse qualquer coisa, ou seja, ao menos aqui neste caso nem sequer simplesmente toma partida, a polícia vai lá, não é? Bate nas pessoas, tira as pessoas do caminho e depois pronto, está resolvido. Tem sido um tema recorrente no nosso pai. A polícia ser usada para... Instrumentalizada, não é? Instrumentalizada para preservar interesses privados, propriedade privada, etc. Não é? É estranho, porque foi assim que a polícia começou, historicamente. Pensava que, quer dizer, nos Estados Unidos eu tenho a ideia que eram tipo posses para caçar escravos foragidos, mas de certa maneira é a mesma lógica, não é? Que é proteger propriedade privada. Não sei, aqui em relação a este caso, algum desenvolvimento, alguma coisa que a gente possa... Acho que os trabalhadores exigiram ser ouvidos em plenário. Acho que vai ser agora dia 20. Será... Na Assembleia da República? Não, no plenário deve ser uma Assembleia Municipal ou da empresa dos trabalhadores. Para perceber o que é que vai acontecer a seguir. Okay. Vamos estar atentos no próximo episódio. Exato. Traremos não percam o próximo episódio. Eu acho que deve ser preciso uma coragem incrível hoje em dia para fazer greve. A função pública faz e de certa forma é criticada, portanto podem não ter medo das represálias do Estado enquanto empregador, porque pronto, tem algumas proteções, poder, alguma proteção, mas nestas empresas, porque também entretanto também havia outra empresa que era a Salimpa, que estavam a fazer greve, eu acho que é preciso uma coragem incrível para os trabalhadores hoje em dia estarem em condições precárias, precisarem, porque todos eles precisam, não é? Ninguém está a trabalhar numa empresa de resíduos sólidos ou de limpezas porque não precisa, não é? E depois ainda haver, para além de terem a coragem de reclamar para com o empregador, ainda tem a polícia atrás. Isto, quer dizer, não sei se me faço entender. Acho que... Não, mas é aquela ideia de que, por exemplo, normalmente quando se está a construir tipo um guião, não é? Tipo uma narrativa, existe sempre um truque que é tentar sempre levar, por exemplo, se for uma história sobre crime, tentar levar tipo, a ideia de injustiça ao limite, certo? Portanto, se nós temos um crime, em princípio é uma injustiça. Mas, por exemplo, dentro desta história fictícia, se o criminoso for é apanhado, portanto, vamos dizer que ok, a justiça está-se a desenvolver, não é? Vai ser apanhado, vai ser julgado, agora descobrimos que ele na verdade é filho do juiz e então é ilibado. Pronto, então isto é uma espécie de ponto seguinte para tentar evocar um sentimento de injustiça no público, para dizer tipo, ok, até o sistema é injusto, certo? E eu acho que é nesse ponto que estamos de, ok, estas pessoas estão numa situação injusta e não têm ninguém a quem recorrer, tipo, quem era suposto protegê-los, não é? Tipo, o Estado, de certa maneira, que é o seu representante, está pelo contrário, tipo, a ser usado para... Mas achas que é isso que a opinião pública... Não sei, por exemplo, eu vi um bocado qual é que foi a opinião pública nos casos dos despejos e não é? das pessoas que estavam a ocupar casas de volutas, não é? Municipais, que a opinião foi sempre... Acho que é muito fácil, de certa maneira, instrumentalizar certos conceitos, não é? Tipo, certas coisas como dizer, sim, mas eles na verdade estavam a tomar o lugar de alguém, ou seja, podes sempre arranjar a maneira de culpar quem está a pedir coisa, eles na verdade estão a prejudicar as pessoas, que é um dos problemas das greves nos serviços públicos, é que tu não estás a prejudicar os lucros, não é, de uma empresa ao não trabalhares, tu estás a prejudicar o funcionamento da sociedade. E o que deveria acontecer numa sociedade normal é nós, como trabalhadores, como cidadãos,
devíamos pensar, tipo, ok, estas pessoas que fazem este trabalho perigoso e estão a receber mal, não deviam receber melhor ou ter melhores condições, ou, não é? Ou se calhar esta função pública não devia servir o lucro privado, devemos pensar nisso e depois ou nós e depois exigir mais dos governos, ou durante as eleições ou antes, certo? Pronto. O que acontece é que as pessoas olham só para os trabalhadores, para a linha da frente, e pensam, estas pessoas estão-nos a chatear, e então é fácil políticos dizerem malditas greves são muito mais. A Iniciativa Liberal já várias vezes veio, quer dizer, pessoas da Iniciativa Liberal, não quero estar a dizer, mas tipo, que as greves, já viram, iam proibir o direito à greve a estas pessoas, né? Coisa assim do género. É uma perversão total e acho que mostra um bocado quão fragilizado está o movimento sindical em Portugal também, não é? Tipo, e a própria ideia de solidariedade das pessoas. Sim. Sim, não se pode fazer uma greve porque incomoda as pessoas, mas tentar levantar o sigilo bancário ou mesmo fazer alguma coisa no sentido de, não sei, pelo menos não deixar sair tanto dinheiro para as Ilhas Caimão, assim, já não vejo tanto fervor. Há tanta preocupação com a transparência, não é? A transparência das vacinas. Então, e a transparência de quem manda dinheiro para as contas bancárias, sim. Não, mas por exemplo, os rendeiros é interessante como é que certas coisas são naturalizadas, certo? E está-se sempre a ver isso em discussões, que é subir os impostos sobre os mais ricos, sobre empresas, sobre capitais, sobre riqueza, eles fogem, que é o que eles já fazem, de qualquer maneira, certo? E em vez de se tentar impedir que eles fujam ou mexer logo, em vez de ser uma rede no fim, ser logo na torneira, tentar resolver essa distribuição inicialmente para que não seja possível fugir dessa maneira. Fugir tanto. Não, naturaliza-se que tem que existir sempre estas desigualdades enormes, quem tiver poder vai fugir e nós simplesmente temos que os apaparicar e dizer, nós baixamos os impostos, vocês pagam, não é? Porque parece que está naturalizado o direito de fugir aos impostos, da fuga de capitais, porque é um facto, mas tipo o direito à greve, ou o direito, não é, de exigir mais, o direito dos trabalhadores se manifestarem e de pedirem mais, pronto, isso não pode ser porque, lá está, coitadinhos, estavam completamente livres, não é? Eles podiam simplesmente não trabalhar, foi uma escolha voluntária que eles fizeram, não existe fome, não existe miséria, não existe, há um Estado Social perfeito, há, sei lá, rendimento básico universal, há uma garantia de emprego público, whatever, que é esta fantasia das pessoas totalmente livres e que não existem diferenças de poder, etc. Resulta nesta visão de, tipo, os ricos podem tudo, os trabalhadores não podem nada. Pronto, aceitam o que lhes for imposto. Aliás, não sei se nós tínhamos para falar de alguns casos, eu falei um bocadinho da Kellogg's, não é? Então, o que é que se passa na Kellogg's? Pronto, a Kellogg's é... Quando se fala na Kellogg's, estamos a falar da General Mills, que é uma das maiores produtoras, fabricantes de cereais, que está, de certa maneira, unida de maneira global com a Nestlé, na ajuda para produzir e distribuir cereais e outros produtos alimentares. E os trabalhadores da Kellogg's estão em greve há mais de um mês. Certo. Como estiveram trabalhadores da John Deere, nós também falámos disso aqui, da John Deere, dos trabalhadores de fast food também. E na Kellogg's as coisas estão a tornar-se bastante desastrosas, por assim dizer, porque para já tiveram bastantes lucros. Sim, estamos a falar tipo milhares de milhões, não é? Pandemia, com, não é, problemas da cadeia de distribuição, etc. Pagaram 300 milhões de dividendos aos investidores, voltaram a comprar 150 milhões em ações. Que isso só serve para dar prémios aos level 6. Basicamente aumenta o valor das ações para quem já as tem. E o CEO recebeu um prémio de 16 milhões. Parabéns, CEO. Tem um lucro anual de 2,1 mil milhões de euros. Estão a aumentar os preços dos cereais porque há uma inflação mundial, não é? Aquela terrível. Coisa que já tínhamos falado, que é uma coisa que existe e que se pode apalpar. Isto é um programa negacionista da inflação. Sim. Mas só se apalpa com sentimento. Sim, a inflação. E o que é que eles propuseram para acabar com a greve na Kellogg's? Um aumento de 3% no salário. Estamos a falar de uma empresa com muitos poucos efetivos, muito trabalho também temporário, por assim dizer. Apenas é uma espécie de uberização. Mas é que esses 3% nem sequer acompanham a tal inflação que é tão alta, não é? Não.
Não, porque aumentaram querem aumentar os preços em 20%. Pronto, e também tem havido muitos problemas porque eles, os trabalhadores em greve não aceitaram o aumento de 3%. Então a Kellogg decidiu também, lá está, não chamaram a polícia, mas chamaram fura-greves para ir trabalhar. E estamos a falar de algo que também já aconteceu na John Deere. Na John Deere estamos a falar de maquinaria pesada, de caminhões, de tratores, e isso deu merda. Na Kellogg's também, aparentemente, as fábricas da Kellogg's estão um caos, porque eles trouxeram pessoal não qualificado, comboios de distribuição descarrilaram, coisas assim. E pronto, mas continua a luta nos Estados Unidos, muito nos Estados Unidos. Já falámos aqui das várias greves, dos despedimentos em massa, o Big Quit, ou The Great Resignation. Pronto, a questão é perceber se este tipo de fenómenos, por assim dizer, pode ir acabar em algo concreto, pode criar um movimento de bases. Isto é comparável à peste negra ou não? Tipo, no sentido de, nos Estados Unidos morreram 700 mil pessoas. Eu acho que podes fazer a comparação. Eu acho que sim, eu acho que tu podes fazer a comparação. Não tanto. O que é que eu queria dizer? Não tanto. Sim. Morreram quantas 700 mil pessoas, pelo menos, não é? Nos Estados Unidos. Sim, ou seja, e nem todas reformadas, nem todas. Sim, até porque lá as pessoas trabalham até mais tarde. Uma miragem, não é? Portanto, desproporcionalmente estás a falar de pessoas. Estavam no mercado de trabalho. Que são no mercado de trabalho e classe trabalhadora. A peste negra matou mais ou menos 50% da população europeia, e também o capitalismo ainda não existia, estamos a falar de feudalismo. Mas eu acho que se pode comparar, não tanto pela questão básica que se fala na peste negra, havia menos gente, portanto havia mais capacidade de negociar, de exigir mais trabalho e mais descanso, sobretudo. E até muita gente que ficou com propriedade porque as pessoas morreram e não havia ninguém para trabalhar as terras. Mas acho que há por todo o mundo, incluindo na China, incluindo cá, uma sensação de que se é para trabalhar, para morrer, se calhar prefiro morrer em casa, se calhar ou então vão mesmo fazer uma greve, juntaram a uma greve e reivindicaram. Parece que há a pesquisar sobre isto da Kellogg's, parece que há um subreddit com 1.4 milhões de subscritores, chamado Anti-Work. E foi nesse subreddit que se organizou uma espécie de ação de sabotagem do recrutamento da Kellogg's para fura-greves. A Kellogg's estava a tentar recrutar fura-greves e esse subreddit Anti-Work juntou-se, não digo todo, mas grande parte, para fazer candidaturas falsas e a soberbar completamente os servidores da Kellogg's, e eles também não vão conseguir perceber que candidaturas é que são reais. E quais é que não são. Portanto, isso é espetacular. Quando o pessoal se junta, pronto, a vida pode ser mais bonita. É o que eu digo. É uma bonita mensagem de união. É isso que se passa na Kellogg's. Se souberem... Portanto, é isso, não comam cereais nos próximos meses. Não sei se chega cá. Pois, não sei se são produzidos cá. Mas eu acho que é uma boa dica. Tipo, se souberem de empresas que estão a contratar fura-greves, tipo, qual é que é o nosso mail? Vivemos numa sociedade @gmail.com. Por acaso sei de um caso de uma empresa nos Estados Unidos, uma multinacional, que está a levar trabalhadores de Portugal para o Michigan. Porque não é fura-greve, não sei se é fura-greve, mas estão lá com uma grande crise e então estão lá trabalhadores portugueses e entretanto também me disseram que os trabalhadores da Auto Europa por vezes são requisitados para ir fazer fura-greve quando as fábricas na Alemanha estão em greve. Quando os trabalhadores da Alemanha. Portanto, era o que eu queria dizer, as multinacionais também têm alguma forma de dar a volta, não é? Podem ir buscar aqui nós e pôr ali. Somos os subúrbios mais próximos do Império e vêm cá buscar. Mas pronto, se souberem casos, não sei, tipo, digam-nos, tweetem. Exato, revelem. Sim, somos uma fonte Telegram, se vocês quiserem. Podíamos fazer um programa especial, caso... Sim, eu acho que o que se está a ver agora nos Estados Unidos e também, se calhar, em Portugal, é precisamente esta, como muda um bocadinho a dinâmica, não é? Quer dizer, já em Portugal começou agora a moda outra vez desta conversa de há falta de trabalhadores para certos setores, tipo turismo ou o que for. E não há falta de trabalhadores. O que há é a falta de salários decentes, falta de condições decentes, falta de pessoas dispostas a
a ir para aquelas condições. Os trabalhadores existem, não é? Claro. E se aquelas coisas mágicas da lei da oferta e da procura funcionassem, eles simplesmente subiam os salários, não é? que estão à procura em si. Em vez de dizer, tipo, como já vi, não é? Tipo, é preciso facilitar a importação de imigrantes para que aceitem trabalhar por menos ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que é encorajador começar a ver, especialmente nos Estados Unidos, não é? Aquela desolação anti-trabalho, anti-solidariedade, começar a ver precisamente um ressurgir desse movimento sindicalista, não é? Que estava, ou seja, que o ponto mais baixo foi tipo perto de 2008 em termos de percentagem de pessoas sindicalizadas e que tem recentemente subido. Aliás, até houve aquela história do Starbucks em Buffalo. Sim. Não é? Houve várias lojas de Starbucks, eu acho que 2 já conseguiram, acho que tinha ideia que uma terceira ainda estava a contar votos, mas conseguiram ganhar as suas votações, apesar de haver várias estratégias de, por exemplo, à última hora antes das eleições, tipo semanas antes das eleições, começarem a trazer trabalhadores de fora para afetar as votações. Estamos a falar de lojas pequenas, não é? Portanto, e cria situações ridículas de haver, imaginem um Starbucks e de haver tipo 6 pessoas no balcão, 10 pessoas no balcão, simplesmente para tentar... Para diluir os votos. Para diluir os votos, exato. Mas conseguiram, aparentemente há uma grande eu vi uma thread de uma das pessoas que trabalha lá, aparentemente as pessoas estão a ir especificamente àquela loja para apoiar, dão grandes gorjetas, acho que está a haver um grande sentimento de solidariedade dentro, até porque o caso foi muito mediatizado, não é? Mas um grande movimento de solidariedade dentro do coisa, e já há outras Starbucks que estão nos Estados Unidos a tentar seguir o caminho. Tínhamos mais um caso, já agora que já estamos nesta coisa das questões laborais americanas, mas não sei se isto encaixa bem, mas a questão da Amazon... Eu por acaso lembrei-me da Amazon quando estavas a falar das técnicas de sabotagem das empresas para tentar não avançarem os sindicatos, para impedir a formação de sindicatos ou de pessoas sindicalizadas, que foi aquela história em que eles colocaram um semáforo sempre verde, porque era ao pé do semáforo, à saída da Amazon, que o sindicato distribuía panfletos e falava com as pessoas, e então, de forma a que não parassem, tinham sempre o semáforo verde. Alteraram... Conseguiram pedir a quem quer que seja responsável por isso. Pronto, não sei. Com dinheiro consegue-se tudo. Exato. Pronto, o caso só estava a dizer que é relacionado no sentido que houve esforço e vão ter que fazer uma nova votação, porque lá está, como se sabia, houve ilegalidades da parte da Amazon nas votações de Bessemer, Alabama, de tentar formar um sindicato na Amazon, mas tem havido muitos furacões no interior dos Estados Unidos, e houve vários casos trágicos, várias mortes em armazéns, não só da Amazon, também havia uma outra empresa de velas, que, ou seja, tinham uma grande procura por causa do Natal, e então estavam a fazer grandes turnos, e simplesmente há vários casos trágicos de pessoas que foram essencialmente ameaçadas com despedimento se saíssem do armazém por causa da tempestade, por causa dos furacões, não é? A tempestade parece pouco, não é? Incluindo mensagens, não é? que chegaram de pessoas a dizer ok, não me estão a deixar sair. Pronto, e de pessoas que depois morreram, basicamente morreram porque o armazém colapsou. Aquelas construções dos Estados Unidos não são muito famosas, mas os armazéns colapsaram, as pessoas ficaram dentro dos armazéns e morreram. Não sei se há assim grande coisa a comentar aqui em relação a isso. Acho que podemos falar sobre como, ao mesmo tempo, o Jeff Bezos estava a mandar mais um foguetão não sei se foi ao espaço. Mas... sim, havia um jogador de futebol americano. Enquanto isso estava a acontecer. Não sei se foi ao espaço. Não foi. Mas mandou pessoas para lá. Ele já não pode mandou ir para sempre. A linha de... Enquanto os furacões estavam a acontecer, enquanto os trabalhadores dele estavam presos nos armazéns, ele estava a publicar uma selfie num treino espacial e com a descrição Happy Crew, portanto, crew feliz esta manhã no centro de treinos, e só 24 horas depois é que fez finalmente um statement, fez 2 tweets, fez 2,
em seguimento, a dizer que está de coração partido. Prayers. Sim, só de coração partido, e que os seus pensamentos e orações estão com os seus colegas de equipa. Com as suas famílias. Eles são todos colaboradores, incluindo o Jeff Bezos. Teammate. Sim, quando ele agradeceu, quando fez a primeira, né, agradeceu aos trabalhadores e aos compradores. Tanto é colega de equipa, a malta com quem ele sorri na selfie no treino, como a malta que, pronto, às 9 da noite estava a trabalhar no seu armazém que colapsou. Sim, eles são todos iguais. Eu não sei se ele reza. Eu acho que ele não deve acreditar em Deus. Eu acho que se ele acreditar em Deus é porque quer matar Deus e vestir-lhe a pele. Ou ele é Deus. Ou ele será Deus. Si próprio. Mas eu acho que os trabalhadores da Amazon têm uma espécie de intranet onde podem deixar mensagens, fazer perguntas, chamados tickets, coisas, não sei como é que... Pronto, são coisas de gente nova que trabalha na internet. Muitos destes tickets que foram submetidos por trabalhadores, alguns bastante passivo-agressivos, e ainda bem, porque também é uma forma de resistência, a perguntar porque é que eles não tinham simulacros, se têm de simulacros de terremotos, porque não têm de tornados ou de furacões, e muito rapidamente a Amazon encriptou e escondeu esses tickets, a perguntar porque é que não tinham simulacros. Obviamente a responsabilidade deles ter as equipas treinadas, não é? Exato. E não é porque cá está, eles também nesta fase, como no Natal as pessoas mandam ouvir muita coisa da Amazon, recorrem muito a empresas de trabalho temporário, e no momento do tornado tinham cerca de 190 pessoas a trabalhar em turnos uns a seguir aos outros, e não sabem ao certo quantas é que estavam lá durante o furacão. Portanto, sabe-se que morreram 6 pessoas, sabe-se que 45 conseguiram fugir, e não se sabe se há pessoas lá desaparecidas. A própria Amazon não sabe quantas pessoas tinham lá a trabalhar nesse momento. Portanto, a maior empresa do mundo, sim. O regime de trabalho dele é um bocadinho como ir apanhar pera à França. Sim. Vem e a gente... E destas 190 pessoas, só 7 tinham um contrato de trabalho a tempo inteiro. Portanto, parece-me que ao nível da criação de riqueza e distribuição de boas condições de vida... É pouco, não é? Contribuem pouco. Parece que o espírito de equipa não te salva. Parece que só estas 7 pessoas é que... a Amazon só pode ser responsabilizada por estas 7 pessoas. As outras 183 nem sabem bem se estavam lá a trabalhar, se não estavam, se estão em casa. Portanto... Fica assim. Talvez uma delas possa ir ao espaço em breve. Sim, eu só... Os meus pensamentos e orações vão também para as pessoas que não vão receber os seus presentes de Natal a horas por causa deste imprevisto. Sim. Morreram 6 pessoas, mas no entanto, a quantidade de crianças tristes por esses Estados Unidos afora, que vão achar que são crianças traquinas ou crianças más, porque o Pai Natal não lhes trouxe pior, nem sequer, um VR, nem sequer recebem headset. Carvão, portanto nem sequer sabem se são boas ou são más, vão ficar num limbo horrível em que tipo, será que eu este ano fiz alguma coisa, não fiz? Mas atenção, a Amazon cá está, como o Jeff Bezos tem os seus pensamentos e orações que absolutamente existem com estas pessoas, vai doar 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas? Vai sacrificar 1 milhão de pessoas para não haver mais tornados. No seu zigurato. Podia ser, mas vai doar 1 milhão de dólares para o fundo comunitário de Edwardsville, onde isto aconteceu, e providenciar transporte, comida e água às equipas de resgate. Aparentemente, para teres apoio da Amazon, não tens de falecer. Coisas que eles não proporcionam aos empregados. Sim, 1 milhão de euros, água, transporte e comida. Nunca nenhum trabalhador da Amazon obteve isto. Tipo, o Jeff Bezos dar 1 milhão de euros, que eu não sei se é do dinheiro dele, se é da Amazon. É da Amazon, claro, não é? Mas mesmo que fosse dele, não é nada, não é? É o equivalente de, não sei, se calhar, dares €1. dar tipo 1 euro. Não, é nem menos. tanto. É menos. É tipo dar 0,000 Ok, estou-me a sentir mais pobre. Dás tipo um restinho de uma unha, uma coisa assim. É um café. 3 cafés. Só raspas de café. Sabes que toda esta conversa me está a fazer lembrar uma série que está na Netflix, não é? Pronto, uma pessoa tem de fazer referência a estes grupos, que é a Superstore, em que tudo o que se está a passar, desde a tentativa de formar um sindicato que foi sabotada,
até não terem sido autorizados a sair por causa de um nevão, de outra vez, uma vez foi um nevão e tiveram de passar lá à noite, outra vez foi um furacão também, e morreu o empregado também, porque aquilo ficou tudo arrasado. Na série morre o empregado. Sim. Só que era uma comédia. Mas... Sim, o plano era, no caso da Amazon, era pernoitarem lá na casa de banho. Se não tivesse caído o telhado, tinham ficado lá a pernoitar na casa de banho, que é o único sítio assim minimamente seguro do armazém todo, que tinha o tamanho assim de... E ficavam 190 pessoas na casa de banho? Não são 190, só estavam lá para aí 50, 60. Porque é mesmo turnos assim? de 8 em 8 horas, sem parar. Pronto, e eles, como também alugam tudo e subcontratam tudo, também não podem ser responsabilizados pelo edifício estarem em más condições. Se calhar pagam uma multazita e pronto. E mesmo pagar a multa, chegam ao tribunal, dizem que já doaram 1 milhão de euros. Exato. Free of tax. Mas é que estamos a falar de mortes, não é? Tipo, literais, e que estão completamente tipo, abstraídas da imaginação local. Ou seja, nós vivemos numa sociedade, certo? Em que tens pessoas a marchar, a fazer protestos porque estão-lhes a pedir um passe Covid para ir jantar fora, ou porque se têm que usar máscara, ou porque as crianças estão só a dar vacinas às crianças. E isso aparentemente é tipo uma imposição enorme. Por acaso, quando o João falou da questão de se calhar as pessoas não poderem receber as suas prendas de Natal, tipo, eu imagino que isso, se de facto chegasse a esse ponto, não é? Como houve, por exemplo, com o Ever Given, aqueles atrasos todos nas entregas e tal, se chegasse a um certo ponto, eu acho que isso era mais provável que isso levasse a uma revolta de suburbana, não é? De classe média, não é? Tipo, já não temos os nossos brindes, os nossos treats, do que, pronto, pessoas literalmente tipo, morrerem porque... Sim. Não é? Porque certas empresas não respeitam tipo, o mínimo de segurança dos trabalhadores, que é coisa que faz se calhar um bocado mais impressão nisto. Por exemplo, estávamos a falar da Amazon, tiveste o ano passado o caso da Tesla de ele tentar trazer as pessoas para trabalhar em tempos de Covid e isso resultar em pessoas apanharem Covid, não é? É quase como se... Eu não sei se alguém já escreveu sobre isto, mas é quase como se os trabalhadores fossem vistos como coisas, como mercadoria, e a mercadoria é que ganha importância. Não sei se... Exato. Isto quase uma fetichização, dirias? Sim, não sei se é uma palavra. A mercadoria seria um ativo e eles veem os trabalhadores como. Sim, é quase como se os trabalhadores cá estavam. Uma despesa. Uns querem mercadoria. Se este trabalhador não quer, nós vamos buscar outro, pode ser a Portugal e ele vem. Porque o importante é que a mercadoria continua a. Eu acho que devias escrever qualquer coisa sobre isso. Vou ver se escrevo qualquer coisa sobre isso. É assim, nós somos um programa, acho eu, progressista. Eu acho que criticar a fetichização da mercadoria é king shaming. E não deveríamos... eu acho que se deve fetichizar a mercadoria até certo ponto. Pronto. Mas fora de brincadeiras, e até de uma maneira muito séria, estavas a falar dessa abstração. Eu acho que isso não são pessoas reais para estas pessoas. Sim, são pessoas que estão lá para dar vida à mercadoria e isso é que é central, cá está. E dentro da ideia, da concepção liberal, que eu estou a falar liberal clássica, não é? De indivíduo e de liberdade individual. Não há problema deles, não é? Não há problema, porque eles escolheram estar lá, não é? Eles a qualquer momento tiveram a liberdade, quer dizer, esta ideia que não existe qualquer tipo de coação na sociedade, não é? Eles tiveram liberdade às 9 da noite, num dia em que estavam anunciados para ali tornados violentíssimos, tiveram liberdade de ser mandados pelo seu superior para a casa de banho, esperar que o tornado passasse por cima do telhado do armazém. Exato. Não estou a perceber qual é o livre mercado. Um trabalhador chamado Larry Verdon mandou uma mensagem para a namorada a dizer: bem, só vou para casa depois da tempestade. E ela perguntou o que é que queres dizer com isso, e ele disse: a Amazon não nos deixa sair. E foi a última mensagem que ele mandou para a namorada. Portanto, não são 6 trabalhadores, não são 6 máquinas com sentimentos e pele, são pessoas com namoradas e família e filhos, mães e pais, que não têm agencialidade, que não podiam sair. Tu, quando és chantageado com se te vais embora para salvar a tua vida, ficas sem trabalho e se calhar ficas sem vida daqui a um mês, ou entras em depressão e
Ou vais ver para a rua. Ou... Vais ver para a rua e morres porque estamos em dezembro. Exato. E faz um frio desgraçado. Sim, não é? Se não recebes durante um mês, não tens dinheiro para a renda, Exato. vais para a rua, estás no não frio, é um estado vem a social, polícia. não há não, apoio. não vem a polícia. Sim, não só não tens uma rede de qualquer de segurança real, não é? Que possa, tipo, que a sociedade possa tratar de ti. Pelo contrário, tipo, a rede que vem é um cacete, não é? Da polícia para te remover de espaços públicos para que não sejas um incómodo para as pessoas que vão fazer as compras de Natal. Que todo este sofrimento é abstraído como se isto não fossem decisões de seres humanos. Não, é que nos Estados Unidos ou é abstraído no sentido de não são bem pessoas, ou é exacerbado e romantizado. Eu vi acho que era NBC como uma história de ou uma superação. coisa assim, em que está a mãe de um dos trabalhadores que morreu a contar a chamada que fez, porque eles não podem ter o telemóvel durante o trabalho. Ele estava na pausa, acho eu, e ela ligou-lhe a avisar do tornado, porque ninguém sabia sequer que isso estava a acontecer. Ela pôde ligar, avisá-lo, ele deixou o telemóvel e voltou para o trabalho, e ela está a contar que ao menos pôde dizer I love you, e que o filho era um Marine que está agora a trabalhar na Amazon, e que seguramente conseguiu salvar muita gente, porque ele é mesmo assim, ele porque é dar ele o era corpo uma às... formação, não é? Sim. Eu também ouvi ele isso é dar e o fiquei corpo chocada. às armas, e que morreu seguramente para que outros pudessem viver, e que é um herói. Provavelmente vão ser condecorados até. Mas lá está, não é? É um culto de morte. É um culto de morte, culto sim. de morte. Mas eu ia dizer que não é o Marx que falava do exército de reservas dos desempregados, não sei se foi o Marx ou Engels. Mas aqui quase que se está a usar, não é? Essa ideia do sacrifício militar. Como eu percebo, por exemplo, do ponto de vista dessa, era a mãe, não sei se portanto, do ponto de vista dessa mãe, claro que isso aconteceu muito, por exemplo, no 11 de setembro, não é? Que é as pessoas tirarem algum conforto de sim, mas ele resistiu, ele não sei quando, pronto, ele... Sim, se o novo Deus é o dinheiro, as empresas são as novas pátrias, acho que faz todo sentido. Sim, pois... não há nada mais heroico do que morrer num armazém todo completamente frágil, num tornado que a gente sabia que vinha aí, para proteger o seu posto de trabalho precário. Exato, ele não pode ser uma vítima, porque isso implicaria... Ela ficar zangada com alguém, não é? A ficar zangada com alguém e haver um agressor específico que tu pudesses culpar e que tu pudesses, não sei, fazer qualquer coisa em relação a isso, não é? Tipo, responsabilizar por aquilo, não. Ele é um herói que houve uma coisa que ninguém controlava, não é? Um tornado é um act of God, não é? É um act of God, não é? Sim, não é como se houvesse pessoas que são pagas para prever a meteorologia, é uma coisa completamente não, mas aleatória. Eu acho que ainda mais perverso, no fundo, é porque depois tu dizes, ok, claro que isto há decisões humanas pelo meio, em que tu dizes, há um gestor qualquer, intermédio, que podia ter dito, vão para casa. Mas se calhar, esse próprio gestor também estava numa posição em que, se ele tivesse dito isso... Ficava ele sem emprego. E depois, acima dele, há um gajo que lhe está a dizer, tipo, tu tens que fazer isso, porque ele próprio também diz, então, mas se nós não entregarmos estes 700.000 embalagens por dia, sim, eu sou despedido e trocam-me por outro. Se o telhado não tinha caído, não tinha morrido ninguém, como é que ele ia justificar mandar as pessoas para casa? Exato. Basicamente, se não houver a confirmação do desastre, foi dinheiro perdido. E estamos na época natalícia, as pessoas têm de receber as suas encomendas em casa. Sim, no fundo eles estavam só a seguir ordens, como os guardas de Auschwitz. Mas não é isso, tipo, não é isso tipo o algoritmo perfeito do capitalismo ou do fascismo, quer dizer que ninguém, ou seja, está toda a gente numa posição tão vai sempre subindo, não é? Que não tem realmente escolha e de certa, ou seja, é ao mesmo tempo absolvida por infligir horrores a outros, porque ela própria está sujeita, não é? Tipo, ao horror se tomar a decisão certa, então, ou seja, tipo, é um sistema em que tu, para seres ético, tens que ser masoquista, não é? Tens que escolher sofrer tu, pôr-te em risco tu, para fazer a escolha moral, não é? Ou seja, quer dizer que, ok, pronto, temos que queimar tudo, acho. Eu não sei se isto é mito, mas aparentemente nos pelotões de fuzilamento havia sempre uma espingarda que não estava carregada, ou que estava carregada com pólvora seca, para os soldados todos acharem que podia ter sido ele que tinha a pólvora seca, então não foi culpado. É isso. Mas espera, podemos só deixar aqui uma mensagem final, que é: o que não é moral é fazer encomendas na Amazon. Pá, não sei. Mas por exemplo, eu acho que isso é sempre aquela questão que é, tu dizes assim, ok, moral seria boicotar a Amazon, e eu acho que faz todo sentido. Nem a Amazon. Boicotem a Amazon, certo? Sure, façam isso.
Mas tu ao mesmo tempo estás não dá para boicotar a Amazon, Exato. eles já têm tantas... Eles estão no IMDb. Eles compraram um book depository. Boicotem o Natal. Boicotem o Natal, não sei, tipo, façam as vossas próprias acho que é mais por aí. Vamos todos viver para as serras do interior. Pois, mas é que... Façam vocês próprios os presentes que querem dar a alguém. Sim, façam velas. Sei lá, Exato. Façam vocês velas no armazém. Mas o que eu... É porque eu acho que depois corre-se o risco de pôr demasiado ónus no consumidor, claro. Yeah, ou seja, na ideia de que tu, é tomando decisões morais, como se a todos os pontos, não é? As pessoas não fossem postas à frente com decisões de queres ter uma vida mais confortável ou não, basicamente, a todos os pontos. E eu acho que, pronto, podes sempre argumentar que é sempre mais moral teres uma vida mais desconfortável ou menos conveniente, não é? E se calhar esperar um pouco mais, e se calhar comprar mais local, e se calhar blá blá blá. Sim, a seguir vem outra Amazon sobre a qual tu ainda não tens tantos podres, mas que tem... E que ainda demora... Mas isso é o ideal, não é? É alguém que faça exatamente o mesmo que a Amazon, mas que tu melhor. não saibas que mata pessoas. Isso, porque vai haver sempre. Deixa no consciência tranquila. As possibilidades estão lá. Pronto, lá está, não querendo ser banal, não é? Tipo, onde é que está o consumo ético? No fundo, não há existe, sempre alguém... claro. Há sempre alguém cá, ou noutro continente, ou Está coisa assim. Acho que isto é uma questão muito antiga. Já a Hershey's e não sei o quê boicotavam Portugal, porque o cacau que nós produzíamos era produzido em São Tomé e Príncipe com mão de obra escrava. Mas isto só aconteceu depois de ter havido um grande escândalo com fotografias que foram tiradas nas colónias portuguesas, nas ex-colónias portuguesas, e mostradas de paróquia a paróquia na Inglaterra. Portanto, foi o primeiro cancelamento, não é? Fomos os primeiros a ser cancelados. Cancel culture. Mas só porque se soube. Se as pessoas não tivessem sabido... Estava tudo bem. Eu adorava ter ouvido, tipo, naquela altura, tipo, alguém representante, não é, da ditadura do Estado Novo a dizer... Não, isto foi em 1890 para aí. 1890. Antiquíssimo esse cancelamento. Portanto, alguém, não sei, quem é que era o governo na altura? Tipo, era já foi monarquia constitucional. Monarquia constitucional, não é? Tipo, ter alguém representante de Portugal a dizer, tipo, isto é uma cultura de cancelamento, nós estamos no século XIX, isto é perfeitamente aceitável nesta altura, os espanhóis fazem pior. Exato. O Leopoldo estava na Bélgica a cortar mãos a pessoas. Exato, tipo, ao menos não pelo menos tem duas mãozinhas. Tipo, mas vocês vão comer o chocolate dos outros que também é trabalho escravo. Sim, isto agora já não se pode escravizar ninguém. Sim. Exato. Não, qualquer dia não há chocolate nas lojas, não é? É como tomates Henry. Tomates Henry, pois. Exato. Queixam-se. Só há escravatura de pessoas porque as pessoas querem comer tomates Henry. É quase como se fosse impossível fazer, não é? Tomates Henry sem escravatura. Não sei, é um bocado estranho. Mas, por falar em cancelamento, sim. Eu gostava de pedir ao painel esta abertura de exceção. Eu acho que nós devíamos criar um prémio de empreendedorismo e inovação. Ok? Dizes painel porque é o PAI-NEL. Sim. Programa Independente NEL. Okay. Eu gostava de criar não é somos todos pais, não é? Tipo, há o Manel... Que eu saiba, não é o Manel. O Manel, não é? Adiante, eu gostava de criar um prémio do Vivemos numa Sociedade para atribuir, celebrando e parabenizando Joaquim Fernando Moreira, um engenheiro civil de Penafiel, que criou da sua cabeça vestimentas específicas para os pastores do Alto Alentejo. Para quem não sabe, os pastores do Alto Alentejo até março de 2021 iam pastar ou de camisa ou de quispo, que é muito desconfortável para um pastor. Anorak, às vezes. Sim. Super quente. Mas pouco adaptado. Exato. Demasiado quente para o Alto Alentejo. E Joaquim Fernando Moreira criou até lhes deu nomes que podiam perfeitamente ser alentejanos. Capotes, samarras e capas. Portanto, até a equipa de marketing deles esteve no ponto. Mas pronto, estamos num país completamente invejoso e uma série de produtores alentejanos não respeitam a patente do homem. A propriedade intelectual do homem. Aliás, a propriedade industrial do homem. E começaram a produzir imitações sem lhe pagar direitos de autor. E ele, obviamente, indignou-se, enviou cartas a dizer ou param de vender ou me pagam os direitos de autor, senão vamos para o tribunal. E esta gente, em vez de pobre e mal agradecida, cá está, não quer saber, está tudo a cancelar o homem, até o advogado do homem o abandonou, é a Câmara Municipal, é o Governo. Epá, sinceramente, mostrem-me onde é que está a prova de que antes de março de 2021 havia propriedade sobre aquilo, não havia. Epá, se não souberam antecipar a jogada, o que é que querem mais? Eu nunca sequer tinha ouvido falar em capotes e samarras, isso é o quê?
É uma roupa. coisa nova. Uma palavra inventada. É uma coisa nova. Sim, Samarra só a mesma palavra inventada. Samarra. Foi inventada pelo departamento de Samarra marketing dos é Joaquim. aquela gaja do anel, não é? Do Ringo, é a Samarra. Mas pronto, quanto aos meus colegas não sei, mas eu pessoalmente estou do lado do Joaquim. Contra a cancel culture. Eu acho que o Joaquim, estavas a falar da equipa de marketing dele, eu acho que ele é a equipa de marketing dele, porque o Joaquim condensava em si. Sim, ele fez os desenhos, ele fez o... Empreendedor, self-made man. Completamente. Um engenheiro civil de Penafiel e foi pensar nos pastores alentejanos, criou para eles roupas adaptadas e estéticas com um pelo à volta do pescoço e tudo mais. E nós, pronto, somos não um há povo respeito pequenino, mas deixaram de registrar. Essa é que é a questão, deixaram de registar. Sim, porque foi no verão, foi antes de porque precisar. foi a invenção deles. Foi em março e depois foi aprovado em julho. Foi quando ele inventou. Já a pensar neste inverno tão difícil. Era a coleção, normalmente era a coleção nova, não. Normalmente a coleção outono e inverno sai na primavera e no verão. Faz sentido. Começas a pensar antes para depois ires a Milão, ires a... Não, mas isso é bom porque vimos, nós já cá falámos já há um ano daquela questão das camisolas poveiras, que foi aquela americana que não me lembro do nome. Inventou? Não, neste caso não inventou. Não patenteou, também foi parva. Ela, como o Joaquim, podia ter inventado a sua própria camisola poveira. Mas não, foi roubar. O Joaquim foi esperto. Ele inventou e patenteou. Ou seja, basicamente o capote não existia antes dele. Não, nem essa marca. É tipo se uma árvore cai na floresta e não é registada. Sim, eu fui ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e não está lá nada antes de março de 2021. Não há lá árvores caídas. E tal, é tradição, é património. Onde é que está? Onde é que está escrito? Isto faz lembrar aquelas histórias de antigamente em que ninguém, tipo nas aldeias, no interior, em que as pessoas não sabiam escrever, não sabiam ler, não é? Então compravam terras uns aos outros e as coisas ficavam mais ou menos assim. Até que alguém que trabalhava na Câmara ou tinha um contacto metia tudo em seu nome e depois desenhava nos mapas. Percebes? Isto aqui tudo agora é meu. Faz lembrar isso. Só também estás a dar uma imagem do campo de uma maneira harmónica, que às vezes bastava mexer um bocado o marco e levávamos com uma caçadeira na cabeça. Ou nas canelas. Eu está-me a lembrar um caso nos Estados Unidos que há uns tipos, não é só um, mas que basicamente fazem patentes de troll de propósito para haver casos de tribunal para que o precedente limite mais a imposição do coisa. Estou-me a lembrar de um caso específico em que ele tentou registar um baralho de Magic para que mais ninguém pudesse usar, se quisessem usar esse baralho de Magic num torneio tinham que lhe pagar. Ou seja, o que ele registou é uma combinação de cartas específica de uma coleção, não é? E, em teoria, como por exemplo, tu podes registar uma coletânea de músicas, porque tu é que fizeste a curadoria. Basicamente tu estás a dizer, tipo, isto são as músicas de Natal do Guilherme, certo? E esta lista de 15 músicas de Natal do Guilherme fui eu que inventei, eu posso registrar, e se alguém quiser usar, tem que me pagar, que é uma coisa... Portanto, a ideia que estás a dar é que a patente não inventa nada, só serve para limitar o que as outras pessoas podem usar ou comprar ou fazer. Não é? Curioso. Não foi uma Kardashian que também tentou patentear o uso da frase Rise and Shine? O João diz isto e olha para mim, não foi uma Kardashian. Foi. Porque eu saberia. E a Paris Hilton tentou registrar o That's Hot. That's Hot, pois. Porque se alguém alguma vez dissesse That's Hot, tu inventas uma coisa e depois não podes fazer dinheiro dela, qual é que é o objetivo? A Disney também queria patentear o Dia de los Muertos, não era? A Disney queria colocar um copyright por cima do Dia de los Muertos quando fizeram o Coco. E pronto. É assim, é mais fácil do que realmente inventar alguma coisa. Felizmente estas patentes não... Pronto, é só para estas parvoíces, não é como se desse para patentear coisas que salvam vidas e limitar o acesso. Pronto, pelo menos podemos ter esse descanso. É só para capotes. Sim, é só para capotes e samar. Mas e quando acontece, as câmaras municipais e o governo metem-se logo no caminho, ao menos isso. Sim. Vocês já repararam que há pessoas com 2 ou 3 capotes no Alentejo e há pessoas em África com 0 capotes? Há uma questão, isto não é um paralelo para nada. Catarina está a olhar tudo incredulamente para mim. Não, acho que se isso era um paralelismo com as vacinas, a vacinação no Alentejo está um caos. A sério? Sim, não há centros de vacinação não passa suficientes. Mas estavas a dizer que... Sim, não há centros de vacinação suficientemente abrangentes agora para esta terceira dose. Sim, um pouco por todo o interior, na Sertã não tem centro de vacinação. A sério? Tem que vir à fila. Tens que ir ao Oleiros, que é o concelho imediatamente a norte, ou tens que ir a Pedrógão Grande, que já é o distrito de Leiria, portanto...
E também acho que para os testes, agora que é preciso uma série de testes para muita coisa, também não há abrangência nenhuma. Estão esgotados em todo lado também, não é? Quer dizer, sim, há rupturas de estoque de máscaras, de testes, tudo um pouco. Pois, se calhar foi um bocadinho prematuro o desmantelamento da rede de vacinação. Só quis dizer o desmame. O desmame. O desmame não da fizemos vacina. Não fizemos desmame da vacina. Vamos ficar, tipo, vamos ter o Immortan Joe Gouveia e Mel dizer, não fiquem viciados em vacinas. Bem, por hoje é tudo. Foi a Rita, o João, o Guilherme, eu sou a Catarina e eventualmente volta a aparecer um novo episódio. Não vamos comprometer-nos. Sim, até metes o Natal, depois metes o Ano Novo. Agora só para o ano, se calhar. Faz parte do charme nunca saberem quando é que vai haver um episódio novo. A Quântica adora. Temos que avisar. Sim, Rádio Quântica. Obrigado, Feliz Rádio Natal. Quântica. Feliz Natal a todos. Sim. Boas festas. Se forem mais cristãos, inclusivo. não é? Exato. Se não forem, também celebram. Também. Isto agora é... Tem direito ao feriado. Ai não, porque é o sábado. Se alguém me quiser oferecer uma prenda, eu sempre quis uma samarra. Eu quero um capote. Mas só registada, não queres cópias. Sim, não quero. Paguem aos Não outros. aceitem cópias. Você não fazia download do capote. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade que vale a pena. You know, we're living in a society